Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática e dando continuidade a funções, vamos ver a segunda parte da ideia de gráficos. No Por Dentro do Assunto, vamos falar das funções crescentes, decrescentes, constante, também tem taxa de variação, certo? Então, fique por dentro aí. E as raízes, como determinar as raízes através do gráfico. Tem sessão Enem, que é aquele momento, né, da questão de vestibular, ver como o assunto cai no Enem de forma contextualizada, tem interpretação, hoje nem tem cálculo nessa sessão. E no Aprofundando o Conhecimento, tem muita observação importante do que foi visto durante a aula. Então fique esperto. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Chegou a hora de ficar por dentro do assunto. Para iniciar, vamos falar sobre função crescente, decrescente e constante. Vamos entender a diferença entre cada uma delas e como é o comportamento dela num gráfico. Então, função crescente é quando os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y também vão aumentar. Ou seja, num gráfico, ao longo que eu vou tendo os x aumentando, a imagem também vai aumentando. Então, ela é chamada de função crescente. Se ao longo dos valores de x aumentarem, a imagem for diminuindo, aí eu tenho o exemplo da função decrescente. E o mais conhecido, que é a função constante, é ao longo que vai aumentando os valores de x, não tem alteração nenhuma em y, ou seja, nem sobe, né, e nem desce. Ela permanece constante. Então veja só, se a reta for paralela a x, a reta é paralela a x, a função é constante. Se ela houver aumento nesse sentido, aí sim ela é crescente. E se ao longo do x ela for caindo a reta, então ela é uma função decrescente. Tanto pode ser uma reta, né, como pode ser uma curva também, se for uma parábola, tem essa mesma característica e mesma definição. Para ficar claro, veja só esse exemplo 1. Dada a função f, que é essa daqui, né, representada no gráfico, determine em quais intervalos ela é crescente, decrescente e constante. Vamos lá. Para a função ser crescente, então vamos lá, crescente, o intervalo que eu vou utilizar para ela é, então ela tem um mínimo e um máximo, não é isso? Vamos lá, crescente. Eu tenho aqui, ó, ela começa no 2, né, de 2 até 4, então ao longo que eu aumentei o valor de x, ela pulou da imagem de 2 e finalizou em 6. Então, aumentou x, aumentou y. Então, de 2 a 4, ela é crescente. De 2 a 4. Mais algum trecho aí desse gráfico também tem função crescente? Vamos ver, ó. Aqui não... Pronto, nesse daqui, o que aconteceu? De 4 para 6, aumentou o valor de x, mas ela estava em 6, caiu para 4. Então, nesse caso, eu aumentei o valor de x, diminuí o valor de y. Então, é a função decrescente. Então, ó, decrescente, ela vai do intervalo de 2, vamos lá, de 4, no caso, de 4 para 6. De 4 para 6. Vamos lá. Nesse caso aqui, de 6 para 9, o que aconteceu? Aumentou, houve um aumento nos valores de x, mas olha só como está a reta aqui em cima do gráfico. Ela está, quando x for 6, a imagem é 4. Quando x for 9, a imagem continua sendo 4. E dentro desse intervalo, nem aumentou e nem diminuiu. Permaneceu paralelo a x. Então, nesse caso, de 6 para 9, a função é constante. Tá bom? Então, constante, ela vai, no caso, de 6 para 9. De 6 para 9. Agora vamos ver a última partezinha do gráfico. A última parte vai de 9 para 11. Olha só, quando x for 9, a imagem 4. Quando x for 11, a imagem 8. Então, aumentou os valores de x,
aumentou os valores de y. Então, mais um trecho aí onde a função também é crescente. Então, de 9 para 11. Então, de 9 para 11. Já fiz essa representação, né, em outra teleaula, que o colchete apontando para os números, né, eles entram no intervalo. Então, de 2 e 4 e de 9 a 11, a função é crescente. De 4 a 6, ela é decrescente e de 6 para 9, a função é constante. Toda vez que eu relaciono duas situações diferentes, né, duas grandezas, variáveis diferentes, sabe, né, todo plano cartesiano está envolvendo eixos diferentes, então pode ser situações diferentes. Por exemplo, uma situação, uma função que envolve quilometragem por preço da gasolina. Então, dependendo da quilometragem, você vai pagar tanto para abastecer aí, né? Eu posso utilizar também quantidade por valor. Então, se eu comprar, sei lá, 10 pacotes de feijão, eu vou pagar tanto em reais. Se eu comprar 20, vou pagar mais caro. Então, eu tenho aí duas grandezas que eu posso colocar isso num gráfico. Eu posso determinar aí a taxa média de variação de uma determinada função. Toda vez que estabelecer relação entre grandezas diferentes aí, né? Tempo com velocidade e assim vai, temperatura e outras coisas, você pode fazer uma taxa. Então, a questão pode pedir a taxa média de variação. O quanto houve de variação envolvendo as duas grandezas. Então, uma determinada pessoa com 22 anos pesava 75 quilos. Depois, aos 35, estava com 95 quilos. Qual foi a taxa média de variação dessa pessoa no decorrer desses anos? Então, tem uma formulazinha que mostra justamente esse detalhe. A gente vai ver a estrutura da fórmula e uma aplicação no exemplo. Vamos, então, entender primeiro o que é essa taxa. Taxa média de variação na função é a razão. Então, gente, presta atenção. Razão é uma divisão. Divisão entre duas coisas. Vamos lá. É a razão entre a variação de valores de y e a correspondente variação de valores de x. Traduzindo, delta y sobre delta x. Toda vez que falar delta y sobre delta x, como já foi visto muito em física, né? Você está estabelecendo aí posições de valores de y, subtração, né, a diferença entre a posição de valores de y, dividido pela diferença entre a posição de valores de x. Em outras palavras, você pega a posição final menos a posição inicial. Tanto em cima só com y, né, pega os valores de y, e embaixo você associa aos valores de x. Posição final menos a posição inicial. Então, é ΔY sobre ΔX. TMV significa taxa média de variação. Aí tem umas observaçõezinhas, antes de eu passar o exemplo para vocês, da taxa. Se a função for crescente, então o TMV será positivo. Então, você vai resolver essa divisão e vai dar um número positivo. Se a função for decrescente, então a taxa será negativa. E se a função lá, o trecho, for constante e ele pedir a taxa de variação, o TMV será zero. É fácil, gente, de entender. Se eu peço a taxa de variação desse trecho, não houve variação. Aumentou aqui o x, mas não acontece nada com y, permanece constante. Então a taxa será nula. Tá bom? A gente vai entender agora, no exemplo, como chegar nessa conclusão, né, de ser zero, de ser negativa, de ser positiva, e a aplicação da taxa. Então, roda a vinheta. Agora vamos entender como é a taxa média de variação num exemplo relacionado. Então, é uma questão de vestibular. O gráfico a seguir mostra o nível de água no reservatório de uma cidade em centímetros. Então, o nível em centímetros, temos aqui do 0 a 600, e o dia do mês, que vai de 0 ao dia 30. Então, olha só, de 0 a 10, você percebe que a função crescente. De 10 a 15, ela é decrescente, de 15 a 20, constante, do dia 20 ao 25, crescente novamente, e do 25 ao 30, ela é decrescente. Vamos ver o que a pergunta diz. O período do mês em que as variações, olha só, variações diárias
do nível do reservatório, independentemente se para enchê-lo ou esvaziá-lo, foram as maiores, foi. Aí ele quer saber em qual período. Se é nos 10 primeiros dias, se é entre 10 e 15, entre 15 e 20, entre 20 e 25, ou nos últimos 5 dias. A gente vai ter que entender onde está a maior variação. Se é nesse período, se é nesse ou nesse. Quero saber a taxa. Então, para a gente calcular a taxa, vamos ver agora como é a aplicação dela. Eu vou utilizar o ΔY sobre ΔX. Então, eu vou precisar da variação de x e também da variação de y. Vamos resolver essa letra A. Vamos lá. Letra A, ela pede nos 10 primeiros dias. Eu preciso tirar os pares ordenados primeiro. Quais são os pares ordenados? Então, eu tenho o início, né, da reta. Quando x for 0, o y será 300. Então, 0 e 300. E o outro ponto é o final. Olha aqui. O final é quando x for 10, o y será 500. Então, 10 e 500. Pronto. Você só consegue aplicar a taxa média de variação se você tiver dois pares ordenados. Então, vamos lá. O TMV será igual ΔY sobre ΔX, que vai ser y2 menos y1, x2 menos x1. Pronto, vamos lá então. Você vai determinar aqui o inicial e o final. Então, esse ponto aqui, que é onde começou a reta, eu vou chamar de ponto inicial. Então, eu tenho x1, y1. E esse daqui, x2, y2. Pronto. Agora, você vai substituir e resolver essa razão aqui, ó. Eu tenho o seguinte, o y2 é 500, então vai ficar 500 menos o y1, que é 300, dividido por o x2, que é 10, e o x1, que é 0. Então, 500 menos 300 dá 200, 200 dividido por 10, que é igual a 20. E aí, nesse caso, a unidade é centímetros por dia, né? Porque, no caso, primeiro vem o y e depois vem o x. Então, é centímetros por dia, que é a unidade de medida. Aí, pronto. Você só vai poder afirmar se realmente é a letra A quando você fizer as outras letras, né? Você tem que ver onde está a maior variação. A variação é 20 centímetros por dia para encher esse reservatório. Vamos à letra B. Vamos testar a letra B agora. A letra B ela vai entre 10 e 15. Então, entre 10 e 15. O início é 10. Quando o x for 10, o y será 500. Então, 10 e 500. Aí eu preciso de mais outro par ordenado, que agora é o final. Quando o x for 15, eu vou ter o y 200. Então, 15 e 200. Aí você calcula de novo o TMV, que é o ΔY. Já sabemos, né? Vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E aí você determina novamente o inicial e o final. Então, eu vou chamar isso aqui de x1, y1, x2, y2. E aí você substitui. Então, vai ficar desse jeito, ó. O y2 é 200 menos 500. Então, 200 menos 500. E o x2 é 15 menos 10. Vocês lembram da observação que eu dei no início da aula? Que quando a função é crescente, a taxa é positiva. Quando a função é decrescente, a taxa é negativa. E nesse caso, de 10 a 15, ela é decrescente, então vai dar negativa a resposta, não tem problema. O que importa é a maior variação. Então vamos lá. Ó. 200 menos 500 dá menos 300. E aqui 15 menos 10 dá 5. Então você vai dividir, no caso aí, 300 por 5, que vai ser correspondente a 60. Vai ficar menos 60 negativo. Tá certo? E aí continua sendo centímetros por dia. Centímetros por dia. Agora vamos pegar o terceiro intervalo. O terceiro intervalo é entre o dia 15 e o dia 20, que é a letra C. Vamos lá, vamos ver se essa letra C aí, qual é o valor que vai dar. Então, eu preciso novamente de dois pares ordenados.
Do dia 15 ao dia 20, quando você não precisa nem fazer, gente, ó. Porque vou até mostrar para vocês. Aqui nesse período a função é constante, então não há variação. A variação para a OBS é nula. Só para provar para vocês, ó, do 15 será, cadê? 200, né? E do 20 também será 200. Então, ó, 15, o par ordenado é 15 e 200. E o outro ponto é 20 e 200. Já é automaticamente zero. Só provando para vocês porque é zero. TMV é igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Pronto. Então vai ficar, você nomeia o x inicial, x1, y1, x2, y2. Pronto. E aí, gente, ó, eu vou ter 200 menos 200. E aqui eu vou ter 20 menos 15. Então vai dar 0 sobre 5, que é igual a 0. Então está provado. Nem precisa fazer cálculo. Toda vez que for constante, a TMV será automaticamente 0, até pelo gráfico que você visualiza. Não tem variação nenhuma, então tem que ser nula. Então, centímetros por dia. Agora vamos... Ele quer a maior taxa de variação, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, né? A letra C já está descartada. Porque se ganhar, ou é a B ou a A, né? Nós vamos ver as outras duas letras para poder afirmar isso. Na letra D, o que ele está pedindo na letra D? Entre o dia 20 e o dia 25. Ó, 20 e 25, esse trecho aqui é crescente, então a taxa é positiva, né? Vamos pegar os pares ordenados. Quando o x for 20, o y será 200. Então, 20 e 200. E o outro par ordenado é, quando for 25, ele sobe, deixa eu ver para onde? 300. Vamos lá. Então, 25 e 300. De novo, você chama o inicial, né? x1, y1, x2, y2. E aí, vamos de novo aplicar na TMV, que vai ser TMV é igual x é y2 menos y1, x2 menos x1. Vamos calcular essa variação aqui, ó. O y2 vale 300, então vai ficar 300 menos 200. 300 menos 200. E o x é 25 com 20. 25 menos 20. Então vai dar 100 em cima. Aqui embaixo vai dar 5, não é isso? Pronto. Quando você fizer a divisão ali, o resultado que vai aparecer será positivo, né? Porque no caso a função é crescente. 100 dividido por 5 corresponde a 20 centímetros por dia. Pronto. Até agora, das 4 que eu fiz, a maior taxa de variação está na letra B. Ok? Mesmo sendo negativa, partindo da ideia do zero, né? Do intervalo zero, eu tenho uma variação maior. Então, aqui, ó, 0, menos 60, aqui é 20. Então, de 0 para menos 60, o intervalo é maior do que de 0 para 20. Vamos considerar isso, né? Por enquanto, está ganhando a letra B. Vamos ver se a letra E vai quebrar esse paradigma. Da letra E, é os últimos 5 dias, né? Então, é de 25 a 30. Aí, quando o x for 25, a imagem é 300. E quando for 30, a imagem é 100. Então, o par ordenado que eu tenho é 25 e 300. E o outro par ordenado será 30 e 100. Pronto, 30 e 100. Vamos agora ver a posição inicial e final, né? Então, eu tenho x1 e y1, x2 e y2. Calculando a TMV, então eu vou ter o seguinte, ó. TMV é igual. Faz a variação do y, né? y2 menos y1, x2 menos x1. Então, vamos só organizar aqui. Vai ficar dessa forma, ó. Em cima, eu vou fazer a diferença dos y. Então, eu tenho 100 menos 300. Lembra que pode dar negativo, viu? Não esqueçam disso. E embaixo, eu vou fazer a variação do x, que é 30 com 25. Então, 30 com 25. Olha só,
100 menos 300 vai dar menos 200, dividido por 30 menos 25, que corresponde a 5. Fazendo a divisão aí, vai dar menos 40 centímetros por dia. Pronto, se ele queria a maior taxa de variação, temos menos 40, 20, 0, menos 60 e 20. Então, no caso, o menos 60, que você compara com a origem, né, que é o 0. Então, ó, de 0 para menos 60 é mais longo o caminho do que de 0 para menos 40, ou de 0 para 20. Então, a maior taxa é essa daqui, é o menos 60, que aí você compara com todos os valores da alternativa. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Vamos agora entender a ideia de raízes, né? Quando pedir a raiz de um gráfico, de uma função. Como é que determina isso? Então, roda a vinheta. Vamos ver agora a ideia de raízes e sinais de uma função. Olha só, raízes ou zeros de uma função são os valores de x para os quais temos y igual a zero. Ou seja, você vai pegar a função, igualar a zero, e aí você determina as possíveis, né, raízes dela. Só vai achar a raiz quando a função estiver igualado a zero. Tá bom? No plano cartesiano, elas são as abscissas dos pontos em que a curva corta o eixo x. Aqui na teleaula, a gente vai entender essa ideia de raiz através do gráfico. Mais adiante, aí nos próximos assuntos, vamos entender através de resolução da função. Então, o nosso caso aqui eu tenho a função dada, a gente não vai resolver igualando a zero, a gente vai resolver através do gráfico. Vamos ver onde determina as raízes no gráfico. Em outras teleaulas e outras mais adiante no assunto, vamos entender como achar as raízes através dessa partezinha aqui de igualar a zero. Tem duas formas, ou iguala a zero e resolve, tem umas formulazinhas, ou você no gráfico identifica elas. E é esse o foco da aula agora. Construir o gráfico e identificar as raízes. Então vamos lá, ó. A função aqui é chamada de função quadrática. O maior expoente da variável x é 2, ou seja, uma função do segundo grau. Fazendo o gráfico aqui, eu vou atribuir valores, como já viu na teleaula anterior. Então eu atribuo valores para x e vou achar a imagem, que é o y. Então vamos lá, ó. Eu coloquei de menos 3 a 3, mas poderia ser qualquer número aí, só para ilustrar mesmo como é que vai ficar ali no gráfico. Então eu tenho x menos 3, então vai ficar, no caso, y é igual a menos 3 ao quadrado menos 4. Então, y é igual a menos 3 ao quadrado, 9, né? 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, que aí vai dar 5. Pronto, então o primeiro valor que eu tenho, 5. Aí você vai fazer até o 3. Então vai ficar y é igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Então y é igual a menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, nada. Então coloca o que quiser. Vamos fazer com menos 1. Y é igual a menos 1 ao quadrado menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Com menos 4 dá menos 3. Então tá aqui. Agora vamos fazer com o zero. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado dá 0. 0 menos 4, próprio menos 4. Então tá aqui. Com y1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado 1, menos 4 vai dar menos 3. Então tá aqui. Com 2, y é igual a 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Tá aqui. E o último é 3 ao quadrado, menos 4, que vai dar 9, menos 4, que vale 5. Então, tá aqui. Pronto. Agora vamos ao gráfico. No gráfico eu vou pegar esses pontos, né, e fazer, como é do segundo grau, vai dar uma curva, uma parábola. Se fosse uma equação do primeiro grau, daria uma reta. Então, vamos pegar esses pares aí e ver o comportamento no gráfico. Quando x for menos 3, o y será 5. Então, menos 3, o y será 5. Então, marca aqui um ponto. Quando x for menos 2, o y será 0. Então, menos 2 será 0 pelo próprio eixo. Nem sobe e nem desce em relação ao eixo y.
Quando for menos 1x, a imagem será menos 3. Então, menos 1, a imagem será menos 3. Quando for 0, a imagem será menos 4. Quando for 1, cadê? Me perdi aqui, fiz o meu tronchinho. Quando for 1, a imagem será menos 3, está aqui. Quando for 2, a imagem será 0, está aqui, ó, nem sobe nem desce. E o último, quando x for 3, a imagem será 5. Quando x for 3, a imagem será 5. E aí, pessoal, vai formar uma parábola. Eu vou ver se eu consigo desenhar essa parábola aqui. Toda aula eu não consigo, mas vou ver. Acho que agora vai. Então é só uma parábolazinha assim, ó, meio curvadinha, tá certo? Ó, meio curvada, passa por esses pontos, vem aqui, o mínimo é aqui. Ela volta tudo de novo, ó. Meu Deus, vai. Foi. Toda vez dá errado, minhas retas. Pronto, tá aí, ó. Ela é curvada, vem, o mínimo aqui é possível menos 4, e depois ela volta e repete tudo novamente. Então ela faz esse movimento aqui, tá certo? O mínimo da curva é menos 4. Mas o foco da questão é ele determinar as raízes. Gente, lá no início aqui eu dei a OBS que a função tem que estar igual a 0 para estar as raízes, tá certo? E também ele disse que no plano cartesiano elas são as abscissas dos pontos em que a curva corta o eixo x. Onde a curva cortou o eixo x? Ela cortou aqui, ó, no menos 2, tá vendo? Intersecção, e cortou no 2. Mas quando ela corta o eixo x, lembra que eu já dei uma OBS na última teleaula? Toda vez que a reta cortar o eixo x, automaticamente o y é 0, que é justamente isso daqui. Então, se eu fosse montar os pares ordenados, quando o x for menos 2, o y é 0. E quando o x for 2, o y será 0. Então, as raízes são x igual a menos 2 e x igual a 2. Está aí as duas possibilidades. A partir do momento que a reta ou a curva passar por x, onde ela cortar em x são as raízes. Como é uma equação do segundo grau, ela tem duas respostas, duas raízes. Se fosse do primeiro grau, que era só uma reta, teria só uma única raiz. E assim vai, tá certo? Então é isso, gente. Ó, as duas raízes são, quando ela passa por x, automaticamente o y será 0. Vamos agora ao aprofundando o conhecimento. É hora de trabalhar bem o que a gente viu na aula com algumas observações. Roda a vinheta. Estamos de volta e agora vamos ver a questão do aprofundando o conhecimento. Ela diz o seguinte: a figura a seguir, a parábola é o gráfico da função f, então a parábola aqui está representada em verde, e a reta é o gráfico da função g, que é essa reta aqui azul. Então temos o gráfico, uma parábola e uma reta no mesmo plano cartesiano, e ele fala: determine os valores de x para os quais. Aí temos cada caso aqui e a gente vai entender quais são os valores de x em cada situação dessa. Na letra A, ele está pedindo f de x igual a 0. Toda vez que a função estiver igualada a 0, a gente vai atrás das raízes, que foi a nossa observação lá durante a aula. Então, olha só, f de x igual a 0 é a mesma coisa que y igual a 0. É pegar a função e igualar a 0. E aí eu vou atrás das raízes. Olha só, raízes. Nesse caso, é as raízes da função f. Não misture, viu, gente? Aqui temos duas funções. Função f e a função g. Eu só vou pegar na letra A a da função f, que no caso é representado pela parábola. Quando y for igual a 0, eu vou ter as raízes, e aí, no caso do gráfico, é aonde corta o eixo x. Então, fica esperto disso. Corta o eixo x. Pronto, vamos ver quais são esses x aí que a gente tem. Como é uma parábola, é duas respostas, duas raízes. A primeira é o 2 e a segunda será o 5. Então, eu tenho x igual a 2 e x igual a 5. Tá certo? No caso, né? Vamos colocar um ou outro. Pronto. Então, tá aí, gente. X igual a 2 e x igual a 5 são as raízes da parábola aí, que é da função f. Na letra B, ele está pedindo g de x igual a 0, que é a mesma coisa, de novo,
de igualar a função a zero e novamente eu vou atrás das raízes. Pronto. Nesse caso, mesma situação, corto o eixo x. Só que agora é da função g, que é a reta. A reta, ela só corta em um ponto. Então, esse ponto que ela corta em x é aqui, ó, quando x for igual a 2. Facinho, só tem uma resposta, que é do primeiro grau, no caso, né? Agora, na letra C, ele pede a função f de x maior que zero. Olha só, a função f de x é a parábola. Para os valores de x que ela seja maior que zero, é onde a curva está acima de x. Então, a curva acima do eixo x. Tá bom? Então, você só vai pegar os intervalos onde a curva, a parábolazinha, está acima de x. Aí ela é maior que zero. Toda a parte verde que está para baixo de x são os valores negativos. Então, fique atento a essa observaçãozinha. Como ele quer os valores, né, posso colocar também intervalo. Olha só, a curva está acima de x entre 2 e 5, tá bom? Ó, a partir do 2 e menor que 5, a curva está para cima. Antes do 2 e depois do 5, a curva está para baixo. Como ele quer só maior que zero, é entre 2 e 5. Então, eu posso colocar da seguinte forma. X ele é maior que 2 e menor que 5. Professor, nesse caso, vai entrar igualdade? Por exemplo, x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Inclui o 2 e inclui o 5? Não, não pode incluir, gente. Sabe por quê? Porque quando for 2 e quando for 5, ele está justamente em x. Então, ele não está nem acima e nem abaixo. Ele está coincidentemente com a origem, que é o zero, né? Que é justamente as raízes. Nesse caso, ele não está acima quando está no eixo x. Então, não pode ser maior ou igual ou menor ou igual. O 2 e o 5 não entra. Entra qualquer número dentro desse intervalo. Pode ser 2,1, pode ser o 3, pode ser 3,5, 4, 4,999, mas não pode ser o 5. E nem 5,1, porque aí já está para baixo. E nem 1,9, porque também está para baixo. Tem que ser entre 2 e 5. Então, não bota a igualdade, tá certo? Na letra D, ele já quer saber em relação à função g. E aí, g maior que zero. Novamente, se na f foi a curva, nesse caso, que a g representa uma reta, então vai ser a reta acima do eixo x também. Tá certo? Agora é a reta, não é a curva mais. Então, todos os números que tiver acima, onde a reta estiver acima do eixo x, é a solução. Olha só. Do 2 para trás, a reta azul está para baixo. Do 2 em diante, a reta azul está para cima. Ou seja, é uma função crescente, né? Mas do 2 em diante, a reta azul está para cima do eixo x. Então, como ele quer a g de x maior que zero, vai ser os valores maiores que 2. Então, vai ser x maior que 2. Mesmo esquemazinho lá de cima. Não bota igualdade, porque quando for 2 é raiz. Então, a raiz é sobre o eixo. Tem que estar fora do eixo para poder ser maior, positivo, né? Ou negativo. No eixo é neutro. Agora, na letra L, pede a função f menor que zero. Pronto. Praticamente eu respondi na hora que eu fiz a letra C, né? Ó, a função f é a parábola. Onde a parte verde está para baixo de x, são os valores menores que zero, porque lembra que é a imagem, né? A imagem aqui será negativa, para cima será positiva. Então, se entre 2 e 5 a curva é positiva, né? Está para cima, antes do 2 e depois do 5, tudo será negativo. Então, tem um x aqui para a esquerda, que ele é menor que 2. X ele é menor que 2, ou tudo que for para a direita do 5. Então, x é maior do que 5, tá certo? Lembrando, não entra igualdade também, só é para a raiz que vai ser igual. Na letra F, ele pede em relação à função g. A função g, a gente já viu que maior que 2, ela é positiva, não é isso? E para baixo? Aqui, ó, antes do 2 ela está para baixo, então será os valores de que a imagem será negativa. Lembra que quando eu falo g de x menor que zero,
quer dizer que a imagem ela é menor que zero. São os valores de y. É a mesma coisa que eu falasse assim, y é menor que zero. Onde é que o y é menor que zero? Quando o x for menor do que 2, tá certo? Então, nesse caso, x menor que 2, toda a reta está para a esquerda, está para baixo, então temos a resposta. Professor, por que aqui foi 2, né? Porque aqui era parábola, então tinha antes da parábola aqui do 2 e depois do 5. Como aqui é reta, só é antes do 2, então é só apenas uma única resposta. E na letra G, ele pede aonde g de x é igual a f de x, ou seja, uma é igual a outra é onde as duas se cruzam, as duas se encontram. Aonde é que as duas se encontram? Aí tem dois pontos aqui, gente, ó. Elas se encontram, a reta verde se corta com a reta azul quando for x igual a 2, certo? Quando x for igual a 2, elas se cruzam aqui. E também quando o x for igual a 4. Olha só, elas se cruzam aqui nesse ponto, tanto a verde quanto a azul. Então, para esse caso aqui, a resposta é x igual a 2 ou x igual a 4. Então, elas são iguais quando elas se tocam. Então, elas se tocam no x igual a 2 e lá no x igual a 4. Vou botar a observação, né? Se cruzam. Pronto. Então, não tem como errar mais, tá certo? Vamos ver agora uma interpretação de questão relacionado, né, à função, essa parte gráfica, tudo isso na nossa sessão Enem, né? Vai trabalhar também muito aquela ideia da função crescente, decrescente, constante. Vamos entender bem uma aplicação do vestibular, como esse assunto é tratado. Então, roda aí. Volta e olha só como é a questão do Enem. Ela fala o seguinte: uma composição metroviária movimenta-se entre duas estações com velocidade variável, de maneira a proporcionar no mínimo incômodo possível aos passageiros. Entre os gráficos apresentados, qual o mais adequado para representar a situação descrita? Gente, esse tipo de questão do Enem é quando a resposta está no enunciado. Então é isso. Você vai ter que fazer a interpretação do que está no texto e associar as imagens que aparecem em cada alternativa. E aí você vai eliminando a que não está condizente com o que está sendo dito. Então a gente vai interpretar o que a questão quer. Vamos botar isso na prática, no dia a dia, qual é a situação e qual é o gráfico que se encaixa melhor. Olha só, como a resposta está no texto, a resposta está aqui nesse trecho, porque aqui é o comando e aqui está tudo. Aqui é a descrição do acontecimento. E aí essa descrição tem que bater com um desses gráficos aqui. O gráfico que não estiver de acordo, cai fora. Então vamos entender. Primeiro, uma composição metroviária movimenta-se entre duas estações. Então movimenta-se, palavra-chave, movimenta-se entre duas estações. Então duas estações. Vamos lá. Duas, né? Duas, aqui tem mais de duas, né? Então essa letra E já está esquisita. Vamos ver o que mais ele fala aqui. Com velocidade variável. Velocidade variável. Então há uma variação de velocidade. Aqui, ó, aqui no caso é tempo e velocidade. Ao longo do tempo vai aumentando a velocidade. Depois vai diminuindo a velocidade, permanece constante. Então é isso que ele fala, velocidade variável. Tem variação? Tem. Aqui também, ó, ao longo do tempo, vai aumentando a velocidade. Depois fica constante, depois vai ao longo do tempo diminuindo a velocidade. Então todos aqui, né, tem uma variaçãozinha. Tem, beleza. De maneira, aí agora vem a palavra-chave, gente, ó, de maneira a proporcionar o mínimo incômodo possível aos passageiros. Então, tem que ser um tráfego tranquilo, né? Tem que ter uma velocidade aí boa, que não incomoda quem está sendo, né, carregado ali, quem está como passageiro. Então, veja só, é só isso. O texto é só isso. A gente vai ter que fazer a interpretação. São duas estações. Então, primeira coisa, se eu estou indo, vai ser passar por duas estações, a primeira coisa eu vou pegar a primeira estação. Então,
tem que partir do repouso, né? Para começar o primeiro trem ali, tem que estar parado, ele vai começar e partir do repouso. Então ele começa da origem, vai passando o tempo e ele vai aumentando a velocidade, porque ele está saindo da primeira estação. Então vamos lá. Ó, começa da origem, né? A origem aqui. Está parado, ele começa, vai passando o tempo e aí vai aumentando a velocidade. Né? Tá certo? Tem que aumentar gradativamente até atingir um máximo aí. Então a letra A, por enquanto, está ok, não é isso? A letra B parte da origem. A letra C já começa com alta velocidade. Como é que você vai entrar num trem que já está em movimento? Porque aqui está dizendo que já está em movimento. Não começou da origem, não está em repouso, começa a passar o tempo e aí começa a aumentar a velocidade. Não. Aqui eu cheguei aqui, então o trem junto já está passando porque já está em velocidade constante. Aqui nesse início da origem ele já está em velocidade constante. Então é como se eu estivesse aqui na estação e ele passasse por mim. Como é que eu vou entrar? Não tem lógica. Então essa letra C cai fora, gente. Não pode riscar ela porque ela não condiz com esse trecho já do início, já matou. Se vai partir do repouso, a letra C está fora de linha, né? A letra D começa da origem e a letra E começa da origem. Todas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Então essa primeira parte está massa. O segundo ponto é que ele vai acelerar até atingir uma velocidade constante. Né? Ele estava parado, recebeu os passageiros, o passageiro entrou, então ele começa a aumentar a velocidade gradativamente até atingir um teto ali. Né? Eu quero ficar 80 km, quero ficar 100 km. Então ele vai aos poucos até atingir aquela velocidade. Pronto, vamos lá. Na letra A, beleza. Passou o tempo, vai aumentando. Passou o tempo, vai aumentando. Passou o tempo, vai aumentando. E aqui também, a letra C já está fora, né? Então, está perfeito. Depois ele vai ter que manter essa velocidade constante. No caso, ele aumentou a velocidade e atingiu, vamos lá, 80 km. E aí agora ele vai permanecer um determinado tempo de percurso naquela velocidade. Ele não vai ficar aumentando infinitamente, não tem lógica, né? Então, gente, ó, olha para a letra A. Ele aumentou, atingiu o máximo e automaticamente já começou a diminuir. Aqui ele aumentou, atingiu o máximo, beleza, ficou constante. Tá. Na letra D também aumentou, atingiu o máximo, ficou constante. E na letra E, aumentou, atingiu o máximo, vai quase diminuir. Mas lembra da palavra-chave que ele falou aqui, ó? Ele tem que proporcionar o mínimo de incômodo. Imagina só. Você está aumentando a velocidade, atingiu 100 km por hora. Automaticamente você já pisa no freio, já começa a diminuir a velocidade. Então você vai ficar, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Não vai ter como você ficar tranquilo numa viagem dessa. Porque olha só, ele aumentou, atingiu o máximo, mas automaticamente já começou a diminuir. Aqui também, olha o zigue-zague que ele faz, gente. Ele vai, atingiu a velocidade, já diminui de novo, aí aumenta de novo. Não tem lógica, aí ele não para, né? Você vê que ele parou aqui, já automaticamente já pula de novo. Não dá tempo de você descer no trem. Você vai ser atropelado aqui. Então na letra E e na letra A é suicídio para você. Cai fora essas duas. Cai fora porque já nesse ponto elas dão errado, né? Aqui não tem lógica, gente. Quando ele parar, diminuir a velocidade, ele já automaticamente acelera de novo e diminui. Você vai enjoar, você vai morrer ali, atropelado. Então não pode. Então essas três aqui caem fora. Agora, vamos lá. Tem a letra B e tem a letra D que são bem parecidas, né? O que vai diferenciar é esse trechozinho aqui. Quando ele atingiu lá a velocidade constante, né? Ele aumentou, vamos supor, foi para 80, então passou um determinado período de tempo, ficou lá nos 80. O que vai acontecer? Ele não tem que mudar de estação, porque ele fala que é uma composição metroviária que movimenta-se entre duas estações. Então, eu não posso ter só o gráfico com uma velocidade constante e acabou. Não. Então, agora, ele vai ter que trocar de estação. Então, eu estou numa velocidade constante, agora eu vou fazer o quê? Diminuir a velocidade até parar. Então, olha só, na letra B ele vai diminuir até parar. E na letra D também diminuir até parar. Certo? Mas aí, o que vai diferenciar essa parte aqui que eu vou falar agora? Quando ele diminuir a velocidade e parar, é o momento de troca. Então, vocês vão descer, né? Os passageiros vão descer, entra outros, e aí ele vai para a segunda estação. Ou mesmo, né, só para ali, tem um momento de parada,
vai passar, ao longo que ele está parado, gente, tem que estar correndo o tempo, né? O tempo não vai ficar congelado. Então tem que correr o tempo para depois, se alguém subir ou não, né? Ou alguém descer ou não, aí ele começa tudo de novo, vai fazer o mesmo ciclo inicial. Ele vai partir do repouso, aumenta a velocidade, permanece constante e depois ele diminui a velocidade para descer lá na outra estação. Mas veja só, a partir do momento que ele diminui a velocidade, ele não vai parar e o tempo fica congelado, né? Ele já automaticamente que ele parou, ele já vai emendar, aumentar a velocidade de novo? Não, tem que alguém descer, alguém entrar. Então, nesse tempo de entra e sai, aí o tempo está passando e aqui está em repouso. Então, é a letra D, porque na letra B, automaticamente ele parou, ele já começa a acelerar de novo o trem, vai, filho. Quem for descer, morre. Então, nesse caso aqui, a letra D é o que condiz. Aí depois ele faz tudo de novo, ó. Aí ele vai fazer o mesmo ciclo, mas tem que ter essas pausas, atingir o máximo, fica constante, não é ficar no zigue-zague não, senão não tem condições de ter uma viagem tranquila, tá certo? Então, preste atenção que tem muitas questões do Enem que a resposta está baseada só no texto, não tem cálculo, não tem nada, é interpretação e pega isso aqui, e é pouca informação, né? Você viu que eu fui acrescentando mais coisas associando ao dia a dia para poder entender. Porque se for também só focar aqui, você fica meio perdido também. Então, para mais informações é só acessar Gilmar Primo no YouTube e ficar por dentro da matemática. Por hoje é só, viu, gente? Até a próxima aula. Tchau!